Apocalipse, parte 1. Seriam os sonhos daquele menino um presságio para o fim do mundo? Desde criança, Simão Pedro tinha sonhos que muitas vezes podiam ser interpretados como avisos de que algo poderia acontecer. Seu nome foi escolhido em homenagem ao apóstolo Pedro, pois a família do garoto era muito religiosa. Seus sonhos eram considerados como um dom que nasceu com o menino. Mas com a chegada da adolescência, os sonhos passaram a ser mais sombrios e o rapaz ficou ainda mais assustado com este dom. Um dom que para ele, na verdade, era quase uma maldição. A situação piorou quando Simão Pedro começou a ter sonhos com o fim do mundo. Nesses sonhos, o rapaz via uma figura que lembrava a morte e que cavalgava um grande cavalo branco com olhos de fogo. Preocupado com estes sonhos, o rapaz conversou com sua família e procurou ajuda profissional para entender o que significavam. Simão Pedro temia que seus sonhos se tornassem realidade e que o apocalipse previsto nas escrituras sagradas se realizasse. Seu pai Lázaro estava cético em relação aos sonhos que seu filho tinha sobre o fim do mundo. Para ele, o sonho era uma desculpa que o rapaz inventava para contar histórias fantásticas para as pessoas. Mas Simão Pedro sabia em seu coração que algo muito ruim estava para acontecer. Em uma noite de sexta-feira, dia 13 de outubro, ele sonhou novamente com o apocalipse. Mas desta vez o pesadelo tornou-se realidade quando, ao acordar, Pedro se viu não em seu quarto, mas em um grande deserto, sem nenhum sinal de vida por perto. Em determinado momento, o rapaz vê ao longe uma figura se aproximando a cavalo. Para seu horror, era exatamente a morte que vinha ao seu encontro. Simão Pedro não sabia se estava dormindo ou se estava acordado, pois tudo parecia um grande pesadelo para ele. Então aquela figura se aproximou dele. Você deve estar perguntando se isto é um sonho ou realidade. Mas eu posso te dizer que esta é uma das realidades que pode acontecer com o seu mundo se você não vier comigo agora, afirmou aquela figura exótica que parecia ao mesmo tempo ser uma mistura de beleza e crueldade, com um corpo de mulher, mas a cara de uma velha bruxa. Estou sonhando ou acordado? Perguntou Simão Pedro. Venha comigo e descubra, afirmou a figura. O jovem começou a caminhar ao lado daquele ser que cavalgava lentamente. Quem é você? Perguntou o rapaz. Eu sou aquele que vive além do tempo, o que tem poder sobre tudo o que vive. Eu trago a ira e a justiça divina para aqueles que merecem. Eu sou a morte, respondeu a figura. Simão Pedro não podia acreditar no que ouvira, e nem no que estava acontecendo. Então a morte explicou que o apocalipse, o final dos tempos, estava próximo. E a culpa era dos homens. A humanidade afastou-se tanto de Deus que agora estava com os dias contados. Mas ainda havia uma esperança. Quem acreditasse no fim que estava chegando e se arrependesse de seus erros e pecados, poderia se salvar. O problema era que o jovem Pedro foi escolhido para anunciar a chegada do fim dos tempos e conclamar o povo a se converter. Uma tarefa que deixaria um adulto em pânico. Imagina então um adolescente. Apocalipse, parte 2. Quem vencerá a luta do bem contra o mal? Simão Pedro acordou do pesadelo completamente apavorado e suado. Em seu sonho, a morte aparecia para ele e contava que dependia dele salvar a humanidade. Apesar de ser um sonho, para ele, tudo foi bem real. Mas quem iria acreditar que um menino de 14 anos poderia prever o fim do mundo e que também poderia salvá-lo? Simão Pedro levantou e foi lavar o rosto. Em seguida, mesmo com receio, foi contar a seu pai Lázaro sobre seu sonho. Mas Lázaro era um cético e não acreditou em seu próprio filho, apesar de conhecer o dom de Simão Pedro para sonhar com os acontecimentos. O garoto então resolveu procurar o padre da cidade, que era um homem muito bom de coração e sempre ouvia as crianças e jovens. O padre dito, como era chamado, ouviu atentamente o relato de Simão Pedro. Embora parecesse uma fantasia de um adolescente, alguma coisa dizia para o padre que ele deveria investigar melhor o caso. O religioso pediu para que Simão Pedro ligasse para ele quando tivesse novamente um sonho com o fim do mundo. Em seguida, o religioso rezou pelo menino
e o abençoou e pediu para que o rapaz fosse direto para a sua casa e antes de dormir também rezasse pedindo as bênçãos divinas. Quando Simão Pedro estava no meio do caminho, uma grande tempestade começou a se formar, com fortes ventos, raios e trovões. De repente, saindo de uma grande nuvem negra, o garoto viu aquela figura aterradora que lembrava a morte, cavalgando em sua direção. Simão Pedro ficou paralisado de medo. Aquela figura aterradora se aproximou e pousou na estrada a poucos metros do garoto e veio cavalgando tranquilamente. Ao chegar perto de Simão Pedro, a entidade falou: "Você não devia ter falado nada para o padre dito, seu moleque. Não há nada que ele ou qualquer um possa fazer. E eu agora vou iniciar o apocalipse contra a raça humana. A não ser que você venha comigo e me adore como seu Deus", falou a criatura. Quando aquela figura falou isso, Simão Pedro lembrou que o padre dito havia lhe dado um terço para que ele pudesse rezar quando chegasse em casa. O menino então tirou o terço do bolso e começou a rezar com muita fé. Logo o pavor que sentia foi diminuindo e ele começou a sentir uma coragem que nunca havia sentido. Quanto mais ele rezava, mais a criatura se incomodava. Então a criatura tentou investir contra o garoto. Mas nessa hora, ouviu-se a voz do padre dito dizendo bem alto: "Aqui você não vencerá, seu demônio. Eu vou fazer você voltar para o inferno", disse o padre segurando uma Bíblia na mão. O religioso ficou ao lado do menino e juntos começaram a rezar ainda mais forte. A criatura, cada vez mais enfurecida, tentava de todas as formas alcançar Simão Pedro e o padre. Mas uma força invisível parecia impedir a aproximação daquela besta. O padre então abriu a Bíblia num ritual de exorcismo e começou a rezar. Neste momento, a pele da criatura começou a se desfazer e sua verdadeira aparência foi sendo revelada. Era um demônio que estava disfarçado de anjo da morte e queria levar para o inferno a alma de Simão Pedro e de seus familiares. Mas o padre dito desconfiou e seguiu o menino com a intenção de protegê-lo. Aos poucos, graças à força de oração do padre e do menino, o demônio foi perdendo as forças e por fim caiu de joelhos. Demonstrando muita coragem, Simão Pedro se aproximou e colocou o terço no pescoço do demônio, que berrava de dor. Então uma forte luz envolveu o garoto e ele se transfigurou e continuou falando. Com a voz de um homem já adulto, ele ordenou que aquele demônio retornasse para onde veio. E assim aconteceu. Nesse mesmo instante, a tempestade se desfez e um lindo céu azul pôde ser visto em todo lugar. Nessa hora, o padre dito teve a certeza de que aquele garoto era especial. Mas Simão Pedro pediu que o padre não comentasse nada com ninguém sobre o ocorrido. O padre concordou e se afastou lentamente. Alguns metros depois, o pároco parou e olhou para trás e viu aquele garoto envolto em uma luz muito forte, e então subiu em direção aos céus. Ninguém mais viu Simão Pedro depois daquele dia. Surgiu a história de que o menino foi levado por uma forte correnteza durante a tempestade. Seus pais até hoje rezam por sua alma. Há quem diga que Simão Pedro virou um santo e hoje intercede por todos junto a Deus.